Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Realmente é muito fascinante, né, a leitura da Bíblia. É desafiadora nós entendermos alguns pontos, enquanto outros ficam muito claros. E é evidente que pelo conhecimento da verdade nós somos libertos, e essa liberdade vem mediante a ação do Espírito de Deus. Nós precisamos simplesmente nos dedicar à leitura da palavra, nos dedicar a Deus em oração e buscá-lo de todo o nosso coração, né? Como o profeta diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E esse deve ser o desejo de todo servo de Deus sincero, né? Buscar a Deus de todo o seu coração, procurar conhecer a sua vontade e descobrir o propósito da sua vida. É interessante agora que no capítulo 4 vai falar sobre os deveres, né, dos coatitas, dos gersonitas, dos filhos de Merari, dos levitas em geral. Então diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas famílias segundo a casa dos seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Este é o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com eles cobrirão a arca do testemunho, e por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da propiciação estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois, e aqui ele vem falando a respeito de como desarmar, de como organizar, né, para que eles possam agora, depois de terem construído o tabernáculo, poderem progredir em marcha do Monte Sinai à Terra Prometida. Amém? Então é muito interessante. Este capítulo detalha um censo dos levitas entre as idades de 30 e 50 anos para o ministério no tabernáculo. Os deveres dos coatitas enfocam as coisas santíssimas, objetos sagrados não especificados dentro do tabernáculo. Já os gersonitas e os meraritas lidam com as coberturas e peças estruturais do tabernáculo. O serviço dos filhos de Coate. A maioria das instruções se referem à preparação por Arão e seus descendentes dos implementos para transporte, que está a cargo dos coatitas. Todos os itens são cobertos, e eles têm varas inseridos em anéis ao próprio utensílio, ou são colocados sobre uma viga por Arão e seus filhos, de modo que os coatitas não precisem tocar nas coisas sagradas. Então, somente Arão e seus filhos tocavam nessas coisas sagradas e tinham ordem de Deus e proteção de Deus para fazer isso. Já os outros, eles transportavam, mas sem tocar, porque elas estavam envoltas. Amém? Então, era algo interessante nós vemos a organização, o cuidado de Deus em falar. Uma coisa também que chama a atenção aqui era que os homens de batalha, os homens para a guerra, era de 20 anos para cima. Já aqui no serviço sacerdotal, de 30 a 50 anos, Deus também traz essas instruções. O serviço das famílias dos gersonitas. Aqui as coberturas externas são manuseadas por aqueles sob a autoridade de Itamar, filho de Arão. O encargo das famílias dos filhos de Merari. Os deveres deles se relacionavam a peças estruturais do santuário e também são supervisionadas por Itamar, filho de Arão. Então Arão e seus filhos, eles supervisionavam, né? Além de participar na cobertura, eles supervisionavam o trabalho. Ele era como aqueles que traziam as instruções. Então é muito interessante isso. Já no versículo 34, aqui Moisés, pois, e Arão e os príncipes do povo contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo as casas de seus pais. Depois eles vão contar os filhos dos gersonitas, depois eles vão contar os filhos de Merari e o número de todos os levitas. E é interessante, né, aqui o número, porque aqui, olha, no versículo 47 diz, da idade de 30 anos para cima até os 50,
todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda da congregação, o que deles foram contados foram 8.580 levitas. Então vejam que realmente era muita gente, o trabalho requisitava e precisava de todos esses. E imagina, né? Organizar tudo isso, crer para suprimento, para tudo isso. Eles estavam no deserto, irmãos. Não tinham água encanada, não tinham conforto, muitos não tinham estoque de alimentos que desse para alimentar essa multidão e agora eles iam ter que peregrinar. Veja a dependência de Deus. Assim deve ser comigo, assim deve ser contigo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo e precisamos da nossa peregrinação aqui depender de Deus todos os dias. Eu digo, preocupado, ansioso e infeliz é o crente que quer depender dele mesmo. Então, é triste quando um crente não exerce sua fé, quando um crente não exerce sua comunhão com Deus. Ele vai ficar refém das preocupações, das ansiedades, do espírito do medo e isso vai paralisá-lo. Então veja a importância que esses homens aqui, eles precisavam crer em Deus. Eles precisavam acreditar de que Deus iria suprir todas as suas necessidades, de que Deus iria lhes proteger dos inimigos presentes naquela época. Então veja como nós devemos nos voltar para Deus, como nós devemos buscar em Deus o que Ele tem para cada um de nós, para que nós possamos fazer, né? Através da nossa vida, Deus deseja manifestar o seu poder, a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia e levar a sua palavra às nações perdidas, aos povos perdidos. O que é que eu e você estamos fazendo para que o evangelho chegue aos perdidos? Você já parou para pensar nisso? O que é que nós estamos fazendo no serviço da casa do Senhor? Veja aqui, 8.580 homens de 20 anos para cima, fora suas famílias, amém? Eles estavam dedicados ao serviço do Senhor. Eles estavam comprometidos e era descrito o que cada um tinha que fazer. Amém? Era importante cada um buscar o seu lugar, cada um procurar o que fazer e fazer com alegria, de acordo com aquilo que Deus tinha estabelecido para que cada um fizesse, para que cada um pudesse, vamos dizer assim, aprender e manifestar o seu trabalho, né? A sua dedicação ao Senhor, para que através do seu trabalho tudo acontecesse com ordem e com decência. A minha pergunta hoje é, o que é que você tem feito na sua igreja local? Aonde é que você tem colocado sua força de trabalho, né, sua vocação, seu chamamento para servir aos seus irmãos, para servir ao seu pastor, para servir aos seus líderes? Amém? Como diz aquele ditado, quem não vive para servir, não serve para viver. E é muito importante, Deus tem algo para você fazer. Deus tem um trabalho específico para que eu também possa fazer. Todos nós devemos estar imbuídos, comprometidos com a obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Ele vem falando sobre a importância da ressurreição e ele finaliza dizendo, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Então é muito importante nós observarmos aqui a respeito do que cada um fazia, para que a gente também não fique sem fazer nada. Deus tem algo específico para que você faça na sua igreja local e no meio que você convive, e através desse algo específico manifestar o seu poder àqueles que estão perdidos. Amém? Então busque ao Senhor, procure ler a palavra de Deus, entender. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, amém? Divulgue com o maior número de pessoas possível. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.